Eu não sou o dono da única e exclusiva verdade, porém, nesse vídeo, apesar de ser um tema que possa gerar polêmicas, eu vou trazer porque ele é bastante relevante. Obviamente serão dois temas em um único vídeo. E o primeiro tema é se a gente pode considerar que a quimbanda ela nasceu do candomblé. O segundo, se a gente pode considerar que exista alguma quimbanda considerada como mãe, a precursora, a que iniciou o culto em nosso país. Então, tudo isso após a nossa intro. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal, o canal TRP. Eu sou o Tata Leonardo e claro, eu já vou começar com aquele velho roteiro. Se não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha com o máximo de pessoas e claro, faz um comentário porque é de extrema importância a gente muitas vezes debater, ter um diálogo sobre esse tema. Bom, esse tema é um tema que eu sei que pode gerar muito mais polêmica do que a gente possa imaginar, mas é extremamente relevante a gente trazer a luz, né? Trazer a clareza. Quando nós falamos com relação à quimbanda, a gente precisa entender que esse culto ele foi construído em nossa terra Brasil. Esse culto ele tem a sua origem com o povo bantu. Do que eu estou falando? O que eu estou falando é que esses espíritos, essa classe de espírito, ela vem através da fé do povo bantu. É o culto aos ancestrais. Alguns, inclusive, falam de uma forma muito bonita, os poderosos mortos. E eu concordo plenamente, tá? Então, vamos lá para a gente poder entender. Historicamente, os primeiros povos que desembarcaram como escravos nessa terra, que não era nem conhecida como Brasil, foram os povos de origem bantu. A história nos diz que foram mais de 250 etnias, todas de origem bantu. E que ainda temos como informação que somente após 3 gerações é que nós vemos aí povos, né, iorubás desembarcando aqui nesse processo, né, de escravidão onde nosso país era ferrenho, né? Existia uma grande importação de escravos. Então a história nos diz isso de forma muito clara. Somente após 3 gerações, e eu queria que você gravasse isso, até anotasse. Somente após 3 gerações é que a gente vê povos iorubás desembarcando aqui como escravos. A gente também precisa pontuar que se tratando desses dois povos, né, tanto o povo iorubá como o povo bantu, existe uma diferença gritante, porque o povo iorubá sempre teve o cuidado de documentar a sua história. O povo bantu, diferente, nunca teve essa questão de se documentar, porque tudo sempre foi na oralidade. Mas nós sabemos que esse culto a esses ancestrais, sim, tem a sua origem com o povo bantu. Inclusive, o próprio termo quimbanda, que hoje é utilizado para o culto, era, no passado, o sacerdote maior daquela comunidade. Então, claramente, até mesmo pelo nome, nós vemos que sim, o culto ele tem sua origem nos povos bantus. O fato é que candomblé só é constituído como uma religião somente após o século XVIII, basicamente finalzinho do século XVIII, início do século XIX. Isso, inclusive, a gente tem documentado historicamente, registrado aí, é só pesquisar. Dessa forma, a gente não pode desmerecer todos os outros anos, né, décadas e séculos atrás, porque esses povos, querendo ou não, mantinham a sua fé e a sua religiosidade, mesmo tendo ali, de uma forma ferrenha, a escravidão, aonde ele convivia no constante. Então, nós sabemos historicamente que os povos africanos, mesmo nesse processo de escravidão, manifestavam a sua fé, muitas vezes de forma velada e até escondida. Dessa forma, a gente não pode considerar que o candomblé foi quem deu origem à quimbanda. Porém, historicamente, se tratando de um culto a esses ancestrais, sendo de origem bantu, é fato
que o candomblé de nações, aí a gente pode dizer Bantu, e aí a gente vai ter Kikongo, né, o povo Bakongo, né, o candomblé de Congo, o candomblé de Angola, de fato mantiveram dentro do seu mais absoluto sigilo esse culto aos ancestrais. E somente depois da década de 30, 40, com o surgimento e o alavancar da Umbanda, fazendo publicações ferrenhas, demonizando Exu, é que nós vemos aí esse rompimento desse culto e assim o surgimento da Quimbanda, como nós conhecemos em dias atuais. Respondendo à questão de que a gente pode considerar que exista aí, de fato, uma Quimbanda mãe de todas, isso é algo que nós não temos como trazer à luz e dizer que isso é real, porque isso é um grande mito, não existe nada que comprove isso. O fato é que não adianta você dizer que uma quimbanda que carregue um nome iorubá seja a detentora, a grande mãe de todas as outras quimbandas, porque mesmo aquele pai de santo, aquele sacerdote, aquela sacerdotisa do candomblé já tinha um culto específico a esses espíritos. A única coisa que não tinha era o nome Quimbanda. Aliás, o termo Quimbanda também era utilizado dentro desses candomblés dessas nações, Angola, Congo e etc. Sabe por quê? Porque da mesma forma que existia o sacerdote maior, existia o Quimbanda que era responsável por algumas obrigações em realizar dentro desses templos. Então, sim, nós vemos esse termo de Quimbanda também utilizado para uma pessoa em específico que tem uma obrigatoriedade dentro daquele terreiro. Somente depois aí desse advento da Umbanda e dessa demonização é que nós vemos surgir as mais diversas tradições. E até hoje surgem novas tradições. E não há problema algum. A grande questão que eu venho nesse vídeo para que a gente possa trazer à luz, né, da elucidação, é que nós não podemos afirmar que a Quimbanda ela surgiu do candomblé. Nós podemos afirmar, sim, que os candomblés de origem bantu preservaram de forma velada esse culto lá nos seus esconderijos, aonde muitas vezes tocava-se para os inquices, mas em algum dado momento tinha suas cerimônias, tinha os seus rituais para esses espíritos. Nós também não podemos afirmar que exista uma tradição de Quimbanda mãe de todas, que seja a primeira de todas. O que nós podemos afirmar é que nessa década de 30, 40, muitas tradições surgiram. Nós já tínhamos sim esse culto sendo praticado. Então, até pela lógica, se a gente for analisar, muitas vezes pessoas dizem que uma determinada Quimbanda é a mãe de todas. Mas a gente vai ver muitos dos elementos que é utilizado nesses assentamentos são de fundamentos de origem banto. Ou seja, a grande questão é que alguém talvez saiu com esse nome, mas nós não temos documentado quem veio primeiro, ok? Então é bom a gente deixar isso muito bem claro, para que fique bem elucidado. E claro, dados que eu falei com relação ao período da escravidão, é muito fácil. Basta você dar uma pesquisada e obviamente que você vai encontrar. Use a lógica. Se o candomblé ele surge no século XIX, final do século XVIII para o século XIX, até porque a gente teve também esse processo aí da abolição da escravidão, então antes ninguém praticava nada? O que eu chamo a todos é para que se utilize da lógica. Pense, se o próprio culto ele carrega o seu nome, Quimbanda, que é de origem bantu, seria a mãe de todas as quimbandas, uma quimbanda que traz um nome de origem iorubá? Isso não tem lógica. Lembrando, antigos sacerdotes já praticavam esse culto. Sacerdotes muitas vezes de candomblé, mas eles não criaram a quimbanda. A quimbanda ela veio com os povos bantus, porque é o culto aos ancestrais. Certo? Eu espero que não gere polêmicas e que, obviamente, a gente possa manter um diálogo, acima de tudo, respeitoso. E, claro, tudo que eu deixei aqui com relação a dados históricos, basta dar uma googada que você encontra. Certo? Gratidão a todos e a gente se vê no próximo vídeo, pessoal.
Até mais.